Carol, Hã? vamos lá. Eu tenho algumas perguntas para você, Varô. Ai, ai. Como que começou assim despertar esse seu ministério da palavra? Como que veio? Veio de berço? Conta um pouco aí. É exatamente o assunto que a gente estava falando, influência do meu pai. Eu cresci em uma casa onde todos meu pai ama a palavra do Senhor e minha mãe é uma mulher de oração. Então eu vim de berço evangélico. E o meu pai, ele tem um amor pela palavra, assim, absurdo. Ele ama, ama, ama. E eu cresci vendo isso, né. Meu pai, ele é eu falo pra mim que ele é um mestre, entende muito, gosta de ler muito. E desde quando eu cresci, eu fui crescendo, ele foi colocando isso em mim. Eu vi a maneira que o meu pai falava da Bíblia. Ele não chegava e lia um versículo. Não, ele chegava e lia o versículo. Ele não chegava e contava uma história. Ele chegava e contava a história. E a maneira que ele fala de Jesus, a maneira que ele conta sobre Jesus, isso começou a me despertar curiosidade. Porque eu via, eu falava, não, calma aí, não é só um livro. Tem alguma coisa aqui. Então, meu pai sempre substituiu, ao invés de histórias de conto, a Bíblia. E me contou de uma maneira certa. Eu lembro que quando eu era criança, eu ganhei uma Bíblia de quadrinhos. E aí foi sempre colocando isso em mim. Então, aí surgiu o amor pela palavra. E aí ele vinha e sentava comigo, e até hoje, às vezes ele aparece e fala: Carol, tem um texto aqui? Me ajuda a achar um negócio nesse texto. Isso desde criança. Ele pegava um versículo e falava: lê esse versículo. Aí eu li ele, tem alguma coisa aqui, não tem? Aí eu falava, como assim? Ele, vamos procurar. E aí ele foi assim. E com a minha mãe, que sempre foi uma mulher de oração, sempre no mundo espiritual, né? Tudo relacionado ao mundo espiritual. Se eu quisesse alguma coisa, era Carol, vai orar. Se eu era sempre. Se eu sentisse um medo, não era, vem aqui no meu colo, não era, dobra o joelho, vai orar. Se acontecesse alguma coisa e fosse chorando, dobra o joelho, vai orar. E é assim Então, até hoje. até hoje, se eu falar, mãe, já orou? Não orou? Dobra o joelho, vai orar. Então, a Isa me conhece, não importa a situação que eu esteja. Se eu for orar, eu posso estar no meio da rua. Se eu for orar, eu vou dobrar o meu joelho e vou orar. Porque eu vim assim, de uma base assim, sabe? E foi assim que começou a surgir o meu interesse pela palavra, com a oração e a palavra. E aí, meus pais sempre na igreja, eu não gostava de salinha de igreja, porque eu sempre fui muito tímida e eu gostava de ficar lá no culto. E quando tinha que ficar na salinha, sempre me botavam para ler um versículo e acho que apontava já, né, para onde o que o Senhor queria fazer. Foi isso, gente. Fui crescendo nos montes, lá no Rio, tem muito monte de Sim. oração. Minha mãe é uma mulher de oração, levava o povo da igreja e falava: Carol, que vai pregar hoje, no monte. E aí eu pegava e eu já sentava com meu pai: pai, me ensina aqui, pai, vamos estudar para pregar 2 minutos. Vamos estudar. Cara, mas você tá entendendo o que eu disse antes? É o Aham. poder de se sentir importante. Cara, isso na cabeça dela era os melhores 2 minutos da vida dela. Sim. Uhum. Porque eles precisavam dela naquele momento. E olha que ela se tornou hoje. Então, se a gente conseguisse Verdade. fazer isso com as crianças, com os jovens, poxa, a gente teria uma formação de líderes muito grande, uma base muito grande. E o exemplo arrasta também, né? Hã? O exemplo. Não, Exemplo o arrasta. exemplo Entendi. arrasta, tipo assim, você vendo o exemplo da sua mãe, do É, seu Sim, pai, sim, sim, sim. entendeu? O amor por ele, pela Jesus. palavra. Por Então, isso Jesus. despertou em você um desejo mesmo,